O Câmara por Elas de hoje, preocupado com a saúde de nós, mulheres, vai falar sobre a prevenção do câncer de colo do útero. E para esclarecer e trazer mais informações sobre essa doença que acomete diversas mulheres, nós vamos conversar com a ginecologista da Fundação SECOM, Mônica Bandeira. Seja bem-vinda ao programa Câmara por Elas, doutora. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer o seu convite, parabenizar ao programa Câmara por Elas, dizer que a Fundação SECOM sempre estará presente sempre que for chamado. Eu quero só contemporizar que eu sou ginecologista da Fundação SECOM há 32 anos, exatamente nessa área de mulheres portadoras de câncer de colo do útero. E eu quero enfatizar a importância desse tema que vocês estão trazendo aqui hoje, porque câncer de colo do útero é o único tumor humano que tem causa conhecida, que é um vírus chamado HPV, adquirido sexualmente, e que é 100% evitável. É sobre isso que a gente vai conversar, gente. Exatamente. Então, contando da sua história, foi como despertou o interesse de atuar nessa área? Na realidade, eu estou na Fundação SECOM, estou na Fundação como ginecologista há 32 anos, mas em 1980, que eu formei em 82, eu era acadêmica concursada, plantonista concursada, justamente nessa área de câncer de colo do útero. E a gente via muitas mulheres morrendo vítimas de uma doença que é 100% evitável. E com o passar dos anos, a gente vai realmente se apaixonando. Depois eu voltei como médica para a Fundação SECOM em 1991. Então, assim, deixar bem claro que a gente está falando de um tema que é extremamente atual. Eu falei em 1980, eu então no 4º ano de medicina, e depois voltando para a Fundação SECOM como médica ginecologista em 1991, e as coisas precisam mudar. E hoje a gente tem novidade para falar. Sim. Já que a gente está falando dessa doença, explica o que de fato ela realmente seria. O câncer do colo do útero é um tumor que é ocasionado por um vírus chamado HPV, que é o papiloma vírus humano adquirido sexualmente, e que ele, numa relação sexual, e aqui eu quero fazer uma observação que é muito importante, jamais levar a questão de câncer de colo do útero e HPV para a questão da promiscuidade. A mulher pode adquirir o HPV numa única relação que ela tenha na vida dela. Então, isso é muito importante deixar esclarecido, porque as pessoas, em geral, têm essa conotação de levar o HPV para a questão da promiscuidade, e não. Então, o HPV, o que é? O HPV é o papiloma vírus humano, que é adquirido sexualmente, é um vírus extremamente contagioso. Para vocês terem uma noção, o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro, não é só aqui no Amazonas. Por ele ser um vírus extremamente contagioso, então não há necessidade nem que haja penetração pênis-vagina. Basta o contato mais íntimo, aquelas preliminares do ato sexual que a mulher já pode adquirir. E o HPV, o que é que ele faz? Como é que acontece esse câncer de colo do útero? Ele entra dentro do colo do útero e transforma o comportamento das células do colo do útero e começa a dar o que a gente chama de inflamações pré-cancerosas. Vocês vão ver daqui a pouquinho uma imagem que vai aparecer para vocês do que a gente chama de história natural do câncer de colo do útero. Toda doença tem uma história de como ela acontece. Então, o HPV entra no colo do útero, transforma o comportamento dessas células e começa a dar inflamações que a gente chama de pré-cancerosas, pré-malignas, que tem graus. Então, o HPV entra, causa a inflamação pré-maligna e dá inflamação que a gente chama de baixo grau, que a gente tem uma siglazinha chamada NIC1, vocês vão ver nessa imagem. Grau 1. Com o passar 2 anos, essa inflamação aumenta e dá grau 2, NIC2. Depois, grau 3, NIC3. Aí começa a ter um câncer no iníciozinho, que a gente chama de câncer in situ, até chegar no câncer avançado, câncer invasor. Então, esse tempo todo são de 10 a 15 anos. É muito tempo, do momento que a mulher se contamina com HPV, que causa câncer do colo do útero, até a mulher verdadeiramente aparecer com câncer do colo do útero. Tem muito tempo para isso. Então, aqui eu quero aproveitar também a oportunidade para esclarecer. O fato de uma pessoa ter HPV não significa que ela vai ter câncer. Deixar isso bem claro. Bacana, é um mito, né? Isso é exatamente. Então, existem 2 tipos de HPV. O HPV, o nome deles, a gente chama a gente dá números para ele.
6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, é assim que se chama HPV. Só que tem 2 tipos. É o HPV de baixo risco, quer dizer, aquele que jamais vai dar câncer, mas vai ocasionar aquelas verruguinhas conhecidas como, vulgarmente como crista de galho, que são os condilomas. É extremamente comum. No pênis, na vagina, no ânus, no colo do útero, na boca, por causa do sexo oral. E tem outro tipo de HPV que a gente chama de alto risco. Alto risco para quê? Para dar câncer. Esse é que é o problema. Aquele que dá aquelas verruguinhas horrorosas, feias, tudo, não vai causar câncer nunca. Mas o que é silencioso, que não dá nenhum tipo de sintoma, não dá corrimento, não dá verruga, não dá sangramento, não causa dor, é esse que vai entrar no colo do útero e vai transformar o comportamento dessas células e ocasionar as primeiras inflamações pré-cancerosas até chegar a um câncer invasivo. Então, o câncer do colo do útero, concluindo a sua pergunta, é um tumor no colo do útero que leva a mulher a muitas hemorragias. O principal sintoma desse câncer são hemorragias absurdas. Essas mulheres, elas vivem nos pronto-socorro fazendo transfusão de sangue, porque não existe remédio para parar esse sangramento. O remédio é o tratamento. Então, dá um tumor que dá realmente muito sangramento e ele cresce tanto que o miolo dele, o meio dele fica podre. Então, tem aquele cheiro característico da mulher que tem câncer de colo do útero, que é aquele cheiro de podre mesmo. A mulher sabe que ela está com aquele cheiro, porque no miolo, no meio do tumor, que cresce tanto, ele, além das hemorragias, dá um corrimento extremamente fétido e é extremamente estigmatizado por conta disso. A doutora Mônica Bandeira é idealizadora de um dos métodos preventivos dessa doença que tornou o Amazonas pioneiro no combate a essa doença. Já que a gente está falando dos métodos preventivos, a vacinação é um dos pilares mais importantes para a gente estar combatendo essa doença, não é, doutora? Com certeza. É deixar bem claro assim, o câncer do colo do útero é 100% evitável. Como é que se evita um câncer de colo do útero? Existe um tripé, são 3 formas, que traduzindo, é a prevenção que a gente chama de primária, secundária e terciária. A prevenção primária é através da vacina contra o HPV. Essa vacina ela começou no mundo inteiro em 2006. E com o passar dos anos, com muita batalha, nós conseguimos sensibilizar a Câmara Municipal de Manaus, na época, a Assembleia Legislativa, os nossos gestores, na época, o prefeito de Manaus, o nosso governador, que na época era o Omar Aziz, e nós fomos pioneiros na vacina contra HPV em todo o Brasil. Então, Manaus foi a primeira capital e o Amazonas foi o primeiro estado a oferecer gratuitamente as vacinas contra HPV. Essa vacina é uma vacina, aqui eu não posso perder a oportunidade de dizer que essa vacina é extremamente segura, ela é eficaz, ela é gratuita, ela está em todos os postos de saúde de Manaus e no interior do Amazonas, nos municípios do nosso interior. Então, essa vacina é segura porque ela é fabricada da capinha do vírus HPV, não é nem vírus vivo. Então, são necessárias, para que que tenha eficácia, que são necessárias 2 doses, a primeira e 6 meses depois. Aqui eu também não posso perder a oportunidade de dizer, pai, mãe, tios, madrinhas, avós, essa vacina não tem nenhuma conotação sexual. Ela não vai estimular a menina a iniciar sua vida sexual. De forma alguma, não existe essa conexão. Infelizmente, no mundo inteiro, não é só no Brasil, nem só no Amazonas, nem só em Manaus, existe um movimento anti-vacina, não é só para vacina contra HPV, para todos os tipos de vacina, mas eu estou falando especificamente sobre a vacina contra HPV, ela é extremamente segura. E qualquer pessoa pode fazer, meninas e meninos, homens e mulheres, mas o principal é vacinar meninas e meninos dos 9 aos 14 anos de idade. Essa vacina é extremamente segura e eficaz. E são necessárias 2 doses. Essa dizer, é a forma primária. Sim. Para as mulheres que já iniciaram sua vida sexual, o exame de Papa Nicolau, o exame preventivo. E aqui deixar bem claro, aquela imagem que vocês vão colocar no ar, da história natural do câncer do colo do útero, que vem NIC 1, NIC 2, NIC 3, até chegar a um câncer, o objetivo principal do exame Papa Nicolau não é detectar câncer. Sim. Ninguém faz preventivo para detectar câncer. Infelizmente, é o que acontece com muita frequência no nosso estado, eu já vou dizer números para vocês.
mas o objetivo de um preventivo é detectar exatamente aquelas inflamações que vêm antes do câncer. Por isso que o nome é preventivo. O objetivo de um preventivo é detectar as inflamações NIC1, NIC2, NIC3, o próprio câncer no iniciozinho. Esse é o objetivo. A gente quer evitar, a gente quer prevenir. Sim. Então, essa é a forma secundária. E deixar bem claro, como eu já falei, essas inflamações pré-malignas, elas não dão nenhum sintoma. A mulher não sente nada, não dá corrimento, sangramento, ardor, dor na relação sexual, absolutamente nada. Por isso que um dos motivos pelos quais a maioria das mulheres do nosso estado, da nossa capital, não fazem preventivo. A frase é sempre essa, mas eu não estou sentindo nada. O nome é prevenção. Tratamento é para tratar depois que a pessoa já está doente. Então, essas inflamações, como não dão nenhum sintoma, mas elas são diagnosticadas e detectadas no exame de Papa Nicolau. E aí sim que é a grande importância. Eu falei que é um tripé a prevenção, vacina, preventivo, e aí essas mulheres que têm essas inflamações pré-malignas, pré-cancerosas, o que é preciso fazer? Essas mulheres precisam fazer uma pequena cirurgia, que a gente chama de conização do colo do útero. Uhum. A conização, o que é? É uma cirurgia que, na grande maioria, nós fazemos na Fundação SECOM há muitos anos, nós somos a referência para esse tipo de cirurgia, que a gente vai tirar essas inflamações em forma de cone. Mais de 80% dessas cirurgias são feitas com aquela mesma anestesia de dentista, anestesia local. Então, a gente faz a anestesia no colo do útero, tira a inflamação em forma de cone, inflamação pré-cancerosa, pré-maligna. Ninguém trata câncer com conização. Isso aí é para evitar exatamente que a mulher futuramente tenha um câncer no colo do útero. Então, é assim que a gente fecha o tripé de prevenção. Vacina contra HPV, exame de preventivo, Papa Nicolau, e se for detectadas as inflamações que vêm antes do câncer do colo do útero, fazer essa pequena cirurgia, que também vai estar no vídeo para vocês assistirem agora. É um videozinho de menos de 30 segundos, para vocês verem como é que se faz uma conização. Então, a gente faz anestesia local e tira essa inflamação que vem antes do câncer em forma de cone. A gente retira, é claro que isso vai para exame, vai ser constatado com a biópsia de que era só inflamação pré-maligna, e aí a mulher depois faz um controle a cada 6 meses com preventivo. Depois dos exames estando normais, ela é liberada do SECOM e volta para a rede básica, para todas as unidades básicas que Manaus tem, para fazer o seu preventivo anual, volta a fazer preventivo anual. E é muito importante que vocês assistam como é que é essa conização, para vocês terem noção que realmente é uma cirurgia pequena, a paciente não precisa nem ficar internada. Só os casos que as pacientes têm alguma comorbidade, enfim, alguma coisa a mais, aí sim essas internam, mas vai embora no outro dia. Então, esses são os métodos hoje necessários para que a mulher se previna contra essa doença. Exatamente. E foi importante você tocar sobre esse assunto, inclusive sobre os pais, alertar os pais, levarem os filhos para serem vacinados contra HPV. Você percebe que é uma medida preventiva e, inclusive, também tem um tabu considerado que as mães, elas não incentivam as mulheres irem ao ginecologista. Hoje é uma cultura muito, como eu posso dizer, as mulheres não vão, eu acho que elas têm medo, receio de ir ao ginecologista. E você, como esclarecedora dessa doença, é até bom alertar as mulheres que nunca foram, inclusive, ao ginecologista. Aliás, uma grande parte não vai. Eu vou dar um número para vocês que é estarrecedor. E é motivo, inclusive, de constrangimento nos congressos que a gente participa. Agora mesmo mais existe um congresso que a gente vai há mais de 25 anos, que é constrangedor quando eles apresentam o número do Amazonas e de Manaus. Então, para vocês terem noção, oficialmente, são dados oficiais, atestado de óbito da Fundação de Vigilância e Saúde, 23 mulheres morrem todos os meses no Amazonas, vítimas desse câncer que é 100% evitado. Todo mundo aqui, para vocês terem noção dessa tragédia, isso é uma tragédia, né? Todo mundo aqui viu aquela história do Brumadinho, em 2019. Em 2019, naquela tragédia de Brumadinho, morreram 272 pessoas. Todos os anos morrem em torno de 270 mulheres vítimas de um câncer que é 100% evitado. Isso aqui são dados oficiais, atestado de óbito da Fundação de Vigilância e Saúde. Há anos isso.
E a gente costuma dizer que isso é a ponta de um gigante iceberg, porque a maioria, como você estava colocando, não faz exame preventivo e não faz exame ginecológico. Essa é a realidade. Então, é um chamado a mais. Mulheres, sem estar sentindo nada, façam seu exame preventivo, façam seu exame ginecológico. O exame ginecológico é uma abordagem maior, né? Porque aí a gente se preocupa com outras coisas, né? Mamografia a partir dos 40 anos de idade, o exame ginecológico mesmo para avaliar o útero, o resto do útero, o corpo do útero, ovários, enfim. Para outras doenças, inclusive que não são ginecológicas. Então, o ginecologista ele tem muito papel a gente se preocupa muito com outras coisas. Então, a mulher vai ao ginecologista não é só para fazer preventivo. É uma oportunidade que a gente aproveita para que ela faça o seu preventivo, chama atenção para essa tragédia que é câncer do colo do útero no nosso estado, no nosso município. Mas a gente lembra para a mulher que, dependendo da faixa etária, ela precisa fazer mamografia, ela precisa fazer um check-up para rastrear diabetes, hipertensão, para ultrassom de tireoide, para rastrear câncer de tireoide, e outras coisas mais, ultrassom de abdômen total, transvaginal, para ver questão de miomas, enfim. A questão da menopausa é uma coisa muito que aborda, tem um leque enorme de abordagem. Mas, especificamente em relação ao câncer do colo do útero, lembrar que não está sentindo nada, não é motivo para a mulher não ir ao fazer seu preventivo, nem ir ao ginecologista. Pelo contrário, sim, a medicina tem que ser uma medicina realmente de prevenção, né? E os casos que, infelizmente, forem diagnosticados com câncer ginecológico, câncer de colo do útero, já muda radicalmente. Então, aqui a gente vai abordar exatamente como se faz o tratamento para câncer de colo do útero. Muda completamente do que a gente está falando de vacina, de preventivo e de uma pequena cirurgia chamada conização, passa para uma outra vertente. Então, a mulher, primeiro, que tem um câncer de colo do útero, como é que ela vai fazer o tratamento? Como qualquer tipo de câncer, vai depender em que fase que está esse câncer. Como qualquer, da tireoide, da mama, em qualquer parte do corpo, vai ser necessário que faça o que a gente chama de estadiamento, saber em que fase está. Então, a mulher, primeiro, ela precisa ter o diagnóstico, e o diagnóstico se faz na forma de biópsia do colo do útero, né? Tem que ter confirmado, senão não dá para fazer nenhum tratamento, mesmo que a gente olhe, veja clinicamente que é um câncer de colo do útero, mas tem que ter feito a biópsia para confirmar que é um câncer de colo do útero, né? Então, aí, dependendo da fase, aí sim, existe também um tripé de tratamento. Primeiro, que é a cirurgia. A cirurgia para câncer do colo do útero, ao contrário do que as pessoas pensam, não é simplesmente tirar o útero como as pessoas pensam. Então, a esterectomia radical é um outro tipo de cirurgia que o nome está falando, é radical. Então, tira o útero, ovários, trompas, um pedaço da vagina, os cordãozinhos que sustentam o útero dentro da nossa pele, que a gente chama de paramétros, tirar os linfonodos, que são as ínguazinhas que a gente tem dentro do abdômen, para saber se tem alguma metástase já para essas ínguazinhas que a gente chama de dentro da pelve. Então, isso, depois da cirurgia feita, isso vai para exame, vai para o laboratório para ser examinado com biópsia, para saber se há necessidade dessa mulher complementar o seu tratamento com radioterapia e com quimioterapia. E, infelizmente, a maioria das mulheres que chegam na Fundação SECOM já chegam numa fase que não é mais operável. Elas já chegam, uma grande parte vai pela urgência, porque chega com aquelas hemorragias que a gente falou para vocês, como ela diz, doutor, eu vivo de fraldão. De tanta hemorragia, tem que fazer transfusão. Elas entram pela urgência e a maioria das mulheres que morrem por câncer de colo, vítimas desse câncer, elas morrem por insuficiência renal. Os rins não funcionam mais. Por quê? Como eu falei, tudo vai depender do tratamento em que fase do câncer que está. Então, se dá para operar é porque o câncer não está, entre aspas, enraizado, não tem metástase, né? Porque o câncer de colo do útero, ele cresce, o nosso útero, para vocês entenderem, é como se fosse uma perinha, uma pera, tá? Aquela parte redondinha é o corpo do útero, fica dentro da nossa pelve, que é onde o neném fica durante a gravidez, de onde vem a menstruação, onde se coloca a DIU, enfim. Aquela parte mais fina da pera é o colo do útero, que é um tubinho, um cilindro de 3,5, 4 centímetros que fica na vagina. E para a gente ver o colo do útero, tem que colocar o famoso bico de pato,
chamado de espectro. Não tem como ver colo do útero sem olhar para o colo do útero através do bico de pato, né? Então, o colo do útero, o câncer de colo do útero começa no colo do útero e ele vai subindo de baixo para cima. Não é pelo sangue, vai de baixo para cima. Então, o tumor vai aumentando, aí compromete, pega a vagina, vai para cima. Vai aumentando, aí pega esses ossinhos que a gente tem aqui, os ossos pélvicos, vai subindo, pega a parte redondinha do colo do útero, que é o corpo do útero que eu estava falando, aí ovário, trompa, até que ele compromete o rins. Então, os rins não funcionam mais. Ninguém vive sem o rins estar funcionando. Todo mundo precisa de rim para viver. Então, sobe, compromete o rim e a paciente entra em insuficiência renal. Então, infelizmente, uma grande parte dessas mulheres entram pela urgência do SECOM já em insuficiência renal, com hemorragia e insuficiência renal, e elas sobem, geralmente para o quinto andar, para fazer diálise, não é para tratar o câncer. Já é. Para que ela tenha, o rim volte a funcionar, para ela ter alguma chance de começar a fazer a radioterapia, né? E eu falei que é um tripé de tratamento. E geralmente a radioterapia vem junto com a quimioterapia, mas a quimioterapia só se faz se a mulher tiver o rim funcionando. Entendeu? Sim. Então, para vocês terem uma noção da tragédia que é uma mulher vítima de um câncer que é 100% evitável. Falando nessa doença, doutora, a ginecologia é praticamente uma das especialidades mais importantes para a saúde da mulher, na adolescência à menopausa. Como você destacaria esse papel desse profissional da vida dessas mulheres? O papel do ginecologista é fundamental como em todas essas Sim. áreas. Na vida da mulher é fundamental, porque a orientação vem desde o momento que a menina começa a sua primeira menstruação, que é a menarca, né? Durante a adolescência, existem doenças em todas as etapas da vida da mulher, desde a adolescência até a menopausa e depois da menopausa, né? Então, para cada etapa tem as orientações específicas, né? Além da infecção pelo HPV, existem outros tipos de infecções que possam causar o câncer de colo? Não. Quem causa câncer de colo é o HPV. O que existe são fatores que facilitam que esse HPV fique mais agressivo. Como a gente falou, tem dois tipos, o que causa verruguinha e o que causa câncer, né? De alto risco. Então, por exemplo, a mulher que fuma. O fumo, ele é ruim em todos os sentidos, não é só para o pulmão, como as pessoas pensam. Ele não causa, mas ele facilita. Então, o comportamento das células que defendem o colo do útero diminui a imunidade. E assim por diante. A mulher que tem vários parceiros, ela se põe em risco, porque são vários tipos de parceiros, e ela vai se pôr mais em risco, né? Então, para cada atividade sexual, você está se expondo mais. A mulher que tem muitos filhos, é uma agressão realmente, o colo do útero tem que dilatar, tal, mas esses são fatores que estão juntos. O que vai determinar realmente é o HPV. E, doutora, qual a incidência dessa doença aqui no estado do Amazonas? Como é que está o panorama dos índices dessa doença? Do câncer de colo do útero é gigante. É como eu falei, olha o número de mortes que a gente tem todos os meses, todos os anos. A previsão do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, para esse triênio agora, serão em torno de 610 novos casos de câncer de colo do útero. Essa é a estimativa para esse triênio agora. Acho que é importante a gente alertar mais uma vez que essa doença é evitável. 100% evitável. Vacina contra HPV, exame de preventivo, sem estar sentindo nada, e se detectar essa inflamação pré-cancerosa, fazer a conização, que é realizada com uma pequena cirurgia em forma de cone, interrompendo a evolução para um provável câncer futuramente. Tem aquelas questões de mitos e verdades relacionadas, vamos supor, eu tenho um familiar que teve câncer de colo do útero, é algo hereditário? Não existe nenhuma conotação hereditária nem familiar. Câncer de colo do útero é adquirido sexualmente. Você pode ter tido sua avó, sua mãe, sua tia materna que teve câncer de colo do útero, não existe nenhuma conotação. É diferente de outro tipo de câncer. Por exemplo, câncer de ovário é um alerta, né? Então, não existe nenhuma conotação de hereditariedade nem história familiar. É HPV.
E, doutora, aproveitando esse momento, o que você destacaria para aquelas mulheres que nunca fizeram o Papa Nicolau, que é um dos exames mais importantes, preventivos, inclusive, né? Do tripé da prevenção. É que façam seu preventivo, se você já iniciar a sua vida sexual, sem estar sentindo nada. Eu queria só colocar aqui uma novidade que a gente tem em relação à conização, que há muitos anos a gente tem uma perspectiva de ter um local tirando de dentro da Fundação SECOM essa cirurgia, que é uma cirurgia preventiva, né? Porque o SECOM é um hospital extremamente sobrecarregado. A demanda é cada vez maior de todos os tipos de câncer. Aqui eu não estou falando só de câncer de colo do útero, né? Então, como eu disse para vocês, eu estou lá como ginecologista há 32 anos. E, finalmente, nós temos, desde 2019, um diretor-presidente, que é o Dr. Gerson Mourão, que tem esse olhar realmente que atravessa as paredes, os muros da Fundação SECOM de prevenção. Então, se a gente pode evitar que essas mulheres cheguem nessa situação na Fundação SECOM, por que não pensar junto? E aí, o Dr. Gerson Mourão, extremamente sensível à questão da prevenção, ele é mastologista, realmente mudou a história do enfrentamento ao câncer de mama nesse estado, o Gerson, o Dr. Gerson Mourão. E aí, ele me deu todo o apoio. E o que é que aconteceu? Nós conseguimos estar vendo entre a Secretaria Municipal de Saúde, e aqui eu quero parabenizar o trabalho da Censa, que a gente uniu forças, junto com a Fundação SECOM e a Secretaria Estadual de Saúde, nessa questão da prevenção do câncer de colo do útero, como nunca aconteceu em todos esses anos que eu estou na Fundação SECOM. E o papel do Dr. Gerson foi fundamental nisso. Então, é aquele gestor que quer agregar, que quer somar, porque o foco, no final de contas, são essas mulheres, né? E aí, junto com a Censa, a gente foi crescendo, construindo juntos algumas coisas em relação à prevenção. E esse ano vai ser entregue, eu acredito que até final de agosto, do lado da Fundação SECOM, o Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo do Útero, exclusivo para fazer conização. São muitos anos de sonho, muitos anos que a gente corre atrás disso, e finalmente a gente tem um gestor sensível, assim como foi o nosso secretário estadual de saúde e o nosso governador, porque sem apoio político a gente não consegue, não tem condições. E a gente já está em fase de término agora a construção do CEPICOLO, se chama CEPICOLO, Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo do Útero. É um hospital-dia. Nós vamos tirar de dentro da Fundação SECOM, dando espaço para outros cânceres entrarem, serem tratados, para não ocupar sala cirúrgica, para não ocupar ambulatório. Então, é um hospital-dia, de um único piso, com 4 salas cirúrgicas, 4 consultórios ginecológicos, um anfiteatro para cursos, treinamentos, aperfeiçoamento, enfim, congressos, enfim, que está sendo finalizado, eu acredito que até o final de agosto, é um anexo da Fundação SECOM, e a gente está muito feliz com isso, porque vai salvar muita vida e vai evitar muito câncer de colo do útero. Para vocês terem uma noção, em 2021 nós fizemos 550 conizações no colo do útero na Fundação SECOM. O ano passado, 2022, foram 561 conizações. Então, o que a gente quer com isso é ampliar, aumentar muito, porque a demanda é muito grande dessas mulheres que chegam para a conização da Fundação SECOM. E tirando essa sobrecarga de dentro da Fundação SECOM e deixando só para o CEPICOLO, exclusivamente para a conização do colo do útero. Uma outra coisa que a gente está vendo junto com as secretarias é a possibilidade do resgate das vacinas para as escolas. Né? Que atualmente não está, né? Não. Então, em 2013, nós fomos pioneiros, como a gente já falou, e a vacina era nas escolas. Então, teve uma adesão grande. E quando aconteceu, em 2014, o Ministério da Saúde colocar para todo o país a vacina contra HPV, foi retirada das escolas. Então, teve uma queda muito grande ao longo desses anos. Com a pandemia, então, nem se fala. Os índices vacinais, então, estão lá embaixo. Exatamente. Então, assim, vocês terem uma noção, pela Organização Mundial de Saúde, a gente precisa ter uma cobertura dessas meninas e meninos de 9 a 14 anos, média, meninas de 60,9%, né? E meninos de 36%. Então, a gente está numa luta aí para ver se a gente resgata essas vacinas
para as escolas. É óbvio que a gente entende que existe um problema grave aí, recursos humanos, vacinadores. Não dá para que tenha vacinador em todas as escolas. Sim. Né? Mas nós temos em Manaus 7 distritos escolares. Cada distrito tem, em média, 35 escolas. A gente pode fazer. Isso foi uma sugestão, não foi minha, foi da professora Delta, que infelizmente faleceu por Covid agora, recentemente. E a sugestão foi dela fazer por rodízio. Então, no mês de agosto, um exemplo, Distrito 1 tem 35 escolas. Olha, pessoal, vai ter vacina na escola tal para meninada de 9 a 14 anos, fazendo por rodízio. Mês de setembro, Distrito 2, vai ter vacina contra HPV na escola tal. É possível, nós vimos o show que as secretarias de saúde e a Fundação de Saúde fizeram na vacinação contra o Covid, como é possível mudar de estratégia, é perfeitamente possível, basta ter sensibilidade de querer fazer a coisa acontecer. Nós vimos e nós estamos vendo agora, infelizmente, com a questão da violência nas escolas. Né? Então, é possível, sim, resgatar para as escolas, de uma forma, faz através de rodízio, para que haja um aumento da adesão a essa vacina. Sim. Mutirões e, quem sabe, as escolas podem se tornar até pontos para outros públicos, não só os alunos que estudam na mesma escola, né? Aí eu já não... Eu Sim. acho que tem que ser para a meninada mesmo, é uma opinião Sim. pessoal, né? Mas só para acrescentar um dado a mais. Toda mãe, avó, tia, madrinha, que leva seus filhos para serem vacinados contra HPV, elas se lembram de si próprias. Sim. Assim, pô, não fiz meu preventivo esse ano, ou não fiz minha mamografia. Entendeu? Então, é um elo, né, que se une a vacina HPV para as mulheres que precisam fazer seu preventivo, elas vão se lembrar que elas mesmas precisam se cuidar. Exatamente, É um alerta, né? É um presente. HPV é um presente. Exatamente. Doutora, você se orgulha de ser idealizadora dessa campanha de vacinação, inclusive, sim. E você também é idealizadora do Março Lilás, que, querendo ou não, é a nível estadual e municipal. O que você destacaria dessa campanha que conscientiza essas mulheres, a população de modo geral? É assim, eu costumo dizer que o câncer do colo do útero é a minha causa de vida e o SECOM é a minha casa de vida. Então, realmente, para mim, eu me sinto extremamente grata, o meu sentimento é gratidão. Com a questão da vacina com HPV foram muitos anos, vindo nessa casa e na Assembleia. E também, na época, era o vereador Wilker Barreto, que era o presidente dessa casa, que abraçou a possibilidade de a gente fazer, se sensibilizou, para a gente implementar o Março Lilás no município e, em seguida, o Março Lilás no estado. E o nosso governador é lei. Uhum. Faz parte do calendário estadual o Março Lilás, para dar foco. A vitrine é câncer de colo do útero. Inclusive. É prevenção de câncer de colo do útero. Inclusive, essa campanha vai chegar nas escolas, né? Querendo ou não, vai alertar os professores, isso com as campanhas de vacinações, os mutirões, com certeza isso vai para frente. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Primeiro, é a gratidão. Eu quero agradecer pela oportunidade. Não é fácil, é uma luta realmente de formiguinha, mas é incrível como quando a gente quer fazer a coisa acontecer, como a gente consegue sensibilizar as pessoas, especialmente os nossos gestores públicos. Se a gente não conseguir sensibilizar os gestores, eu estou falando do vereador, deputado estadual, senador, nosso governador, secretário estadual de saúde municipal, enfim, secretário de todas as gestões, secretário de educação, que é de extrema importância nessa questão contra o HPV, e dizer que eu sou grata, agradecer a oportunidade e agradecer a todos aqueles que se sensibilizam com essa causa e que agem. É muito importante, porque não é só se sensibilizar, a gente precisa agir. Uhum. É o poder de decisão. E quem tem esse poder de decisão são os nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, governadores e Secretaria de Saúde. Então, isso faz com que a coisa se dissemine e alcance a sociedade civil. A gente junto é que faz a coisa acontecer, sozinho a gente não consegue nada, né? Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, parabéns a você pela iniciativa. Obrigada, doutora Mônica Bandeira, pela sua participação no programa Câmara por Elas, que trouxe informações esclarecedoras sobre prevenção do câncer de colo do útero. E o programa Câmara por Elas fica por aqui. Até a próxima edição.